Boa noite. Vamos dar início à nossa conversa fraterna, né, dessa noite. Ali é 7h05, mas o meu já está quase 7h15. Não sei se está atrasado. Mas vamos começando então, iniciando primeiramente por acalmar a nossa respiração tranquilamente. Hoje nós vamos falar de um tema tão bom, que eu gosto tanto. E não por acaso estou vendo algumas crianças aqui. E crianças essas que ainda em corpo físico pequenos, mas que trazem espíritos milenares. Então convido a todos, sentir a vontade, fechar os olhos, respirar calmamente, né? Inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Esse ar deve ir até a barriga e não só ao peito. É essa respiração que acalma. Vamos fazer por 3 vezes. Inspira, solta bem devagar. Inspira e solta bem devagar. Inspira e solta bem devagar. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa boa mãe, por esta oportunidade de alimentarmos os nossos espíritos com ensinamentos do Evangelho, com ensinamentos baseados nas leis universais do nosso Pai, do nosso Criador. Que possamos sair dessa noite mais enriquecidos do que aqui chegamos. Que as energias que aqui estão possam reverberar até os nossos lares, para os nossos entes queridos, para os nossos ambientes de trabalho, de convivência. Que os nossos mentores aqui conosco possam estar junto a nós, nos amparando, nos acolhendo e nos influenciando para seguir o caminho de Jesus. Onde um ou mais estiver reunido em nome de Jesus, Ele estará sempre conosco. Então, assim, com os corações abertos e o sentimento também apostos, iniciamos a nossa conversa dessa noite. Que assim seja. Hoje nós vamos falar da importância da evangelização na educação, né? Vamos falar um pouquinho antes sobre essa educação. À medida que nós formos falando, né? Muitos são pais, são educadores, né? Educadores são todos aqueles que se rodeiam de crianças, de jovens, né? E que estão ali com seu exemplo educando ou fazendo intervenções. Mas temos também os próprios educadores de nós mesmos, né? Nós estamos nos reeducando o tempo todo. Então vamos conversar um pouquinho, porque esse tema é tão amplo, né? Mas é importante que a gente saia daqui ou recordando essa educação que recebemos, ou a reeducação que estamos fazendo, né? E também a educação que nós estamos colaborando nos meios que convivemos, na humanidade mais próxima. Então esse é o tema. A criança é o reflexo do seu lar, de seu ambiente, de seus pais e a forma como é tratada. Isso. Então, desde pequena, a criança vem com um espírito já que traz uma herança de si mesma, né? De outras vidas. E ela vem para um lar. E ali, como ela é tratada, né, o ambiente que ela vive é que vai formando depois esse caráter. Ambiente que muitas vezes, em grande maioria nos dias de hoje, falta limites, os valores materiais são mais evidenciados, a ausência dos pais
delegando a terceiros a responsabilidade de educar os filhos e, por completar, a falta do evangelho no lar, ou seja, de estímulos ao desenvolvimento da natureza espiritual que em todos se encontram. Todos nós temos duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Então, nós reencarnamos aqui para desenvolver a natureza física, a natureza espiritual, mas temos uma natureza física que precisa para este planeta, onde estamos habitando. O que acontece é que vamos colocando o desenvolvimento da natureza material, física, acima da espiritual. E aí é onde que vem as maiores dificuldades, né? O filho, na maioria das vezes, é um chamamento de Deus aos pais, no sentido de mudança de valores, harmonização interior, amadurecimento emocional para paternidade ou maternidade. É um exercício de aprendizagem, adaptar uma nova realidade, onde há que aprender a doar-se, a dialogar, a ouvir o filho. E isso demanda tempo. Pais e filhos estão na mesma família para reajustes e crescimento espiritual, que se apresentam por várias oportunidades, como problemas de saúde, dificuldades de relacionamento, de rejeição. É isso. Quando a gente vai reencarnar aqui, é feito um acordo já pré-estabelecido. Eu concordei de vir como filha dos meus pais, e meus pais também concordaram de me acolher tal como filha nessa etapa de vida. Tínhamos antes convivido ou afinidades? Sim. Tínhamos coisa a aprender? Sim. Por isso reencarnamos nesse mesmo núcleo familiar. Há simpatias, mas há também dificuldades que precisam ser superadas. Através do quê? Do perdão e do amor. Então, por isso que quem fala assim, eu tenho mais de um filho, eu tenho só uma, mas sou uma filha de 3, né? Então, a gente vê às vezes o pai ou a mãe, afinidade com mais um, dificuldade com mais outro. É natural? É natural. Porque o espírito traz, mesmo que inconsciente ainda, essa mente, memórias, né? Sensações de convivência e que nessa reencarnação, nessa etapa, vão aparecer. E é por isso que temos a oportunidade de reencarnar numa família. Seja como filho, sobrinho, irmãos, pai, cunhados, o núcleo está ali. Pessoas que já nascem e outros que se aproximam. Nada é por acaso. Deus não vai falar assim, não, aquilo ali vai ser. Não, tudo é muito organizado. O Criador, com a sua arquitetura, né? Toda essa organização é muito maior do que a gente pode abarcar. Mas poder educar, né, algum ser e ser educar é uma oportunidade, é um chamamento de Deus. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo diz até que um ensinamento que fala para a gente, né, que quando sairmos daqui vai nos ser cobrado essa responsabilidade do que fizemos dos filhos dele. Porque antes de ser, né, nossos filhos só estão emprestados, é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E Deus nos empresta para esse chamamento, para esse amadurecimento, para essa redenção de nós mesmos, né? Para esse aprender a amar e perdoar. Então nada é por acaso não. Então a responsabilidade do que eu fiz, daquelas crianças que eu te entreguei, daqueles filhos, sejam filhos biológicos, filhos adotivos, filhos que estão na convivência, afilhados, sobrinhos, né? Esses jovens que estão à nossa volta. O filho, na maioria das vezes, continuando aqui, educação é um compromisso de todo dia e instante, através do nosso exemplo e da nossa atuação. A criança e logo o jovem passam por grandes mudanças físicas e emocionais. E por isso tudo é superdimensionado e mais dramático para eles, pela dificuldade em lidar com os problemas. No entanto, na maioria das vezes são pensamentos passageiros, não são indicativos de transtorno mental e não há necessidade de intervenção.
É importante diferenciar os adolescentes em plena saúde mental dos que estão em algum transtorno, que pode ser muito difícil em alguns momentos, exatamente por causa das peculiaridades da fase em si. Nós estamos passando momentos em que a saúde mental, não só das crianças, dos jovens, mas dos adultos, tem exigido muito da gente, né? Muito. Então, diferenciar quando crianças e jovens estão passando por realmente transtornos. Eu gosto demais dessa palavra transtorno, porque transtorno não é doença, não. Transtorno, vocês lembram do Iris, quando falava assim, os transtornos passam, os benefícios ficam? Pois é, então transtorno é uma coisa fora do lugar. Eu trabalho com crianças e jovens, e vejo às vezes quando o pai me traz um laudo de uma criança, um jovem com transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, transtorno de ansiedade, às vezes o pai chora, né? Nossa, gente, calma, transtorno é uma coisa que está desajustada. A gente vai ajustar. Seja ajustar com a rotina, com a terapia, com a medicação, com o que for preciso, mas vai ajustar e vai passar. Aí eu volto ao Chico, né? Tudo passa, tudo passa. Então a gente não precisa colocar a vida dentro dos problemas, mas aceitar que os problemas fazem parte da nossa vida. Daí a gente vai fragmentando esses problemas por parte, vivendo como Deus mesmo nos fala, né? A cada dia sua preocupação, não tendo que antecipar preocupações, que a palavra preocupação é isso, eu preocupo antes daquele momento. Então, ocupo antes sem necessidade. Então, é importante ver na criança as dificuldades e no jovem que eles são passageiros e que aqui estão para uma oportunidade de aprender, né? O adulto consegue expressar o sentimento e o descontentamento. No caso de crianças e adolescentes, é o comportamento muito mais que a verbalização, que vai dar sinais de depressão, como, por exemplo, se afastar dos amigos. Nós falamos, o adulto consegue expressar, né, na grande maioria. E criança e adolescente não, se isola, se cala, é próprio principalmente da adolescência, né? A adolescência é a fase da vida que a pessoa se descobre como indivíduo separado de seus pais. Até a infância está muito ali presente os pais e a criança com os pais. A adolescência já começa aquele momento em que a turma já está falando mais do que os pais, do que os professores, né? Gerando muitas vezes sentimento de curiosidade, euforia, de medo, de inadequação. Há nessa fase a necessidade de contrariar a vontade ou as ideias dos pais para construir sua própria identidade. Essa instabilidade de sentimentos leva a uma confusão com a constante mudança de opiniões e de metas e com um comportamento bastante impulsivo. Vai procurar exemplos de pessoas próximas ou não, em ídolos artísticos ou esportivos, entre outros, para construir seu caráter e comportamento. É a fase que a gente precisa estar ao lado. Isso é importante, né? Na infância, eu digo muito assim, eu estou à frente. Na adolescência, eu estou ao lado. Isso é muito importante. Ou muitas vezes eu estou até atrás, dando um respaldo. Isso é uma sabedoria de que a gente vai adquirindo. Mas nunca de frente, principalmente bater de frente na adolescência. É onde entram os conflitos. Se a gente for recordar, é porque a gente esquece a criança que nós fomos, o adolescente que nós fomos, porque a gente passou por tudo isso aqui, né? A gente achava o Pai Nosso ultrapassado, não, a opinião do meu pai é diferente, do meu amigo, da minha amiga, e do meu ídolo, e eu seguia aquilo, né? Eu começo a transgredir regras e normas, e muitas vezes até valores que me foram ensinados. Tá, isso é o que todos temos passado. A ausência de orientação espiritual, seja pela rejeição das religiões ou de qualquer outro segmento que se apresenta através de dogmas, ocasiona uma crise interna. Crença ou descrença? O que é mais importante? Principalmente adolescente, né? Esse negócio de ir para a igreja ou para ir para algum lugar que cultive alguma espiritualidade, né? Ou religiosidade, ou algo que busque a conexão com o espiritual,
É difícil, não é fácil, né? É uma fase que tem sono demais. E eu brinco, tem sono para ir, às vezes, acompanhar, né? Para um momento que vai cultivar realmente o espiritual. Mas, se o amigo chamar, acabou o sono. Aí não tem sono, tem cansaço, né? É natural? É natural, né? Mas, o que fazer, né? O que a gente vai ter que fazer? Como que nós devemos agir com as nossas crianças e jovens? E lá em Marcos, capítulo 4, versículo 8, ele diz: mas as sementes que caíram em terra boa, brotaram e cresceram. Gente, a gente vai plantando sementinhas na mente da criança, sementes de bem, e elas vão germinar uma hora, elas vão crescer. Mas na medida que a gente for regando, cuidando, porque também, se eu jogar essas sementes, vamos fazer uma analogia com o plantio, jogar sementes e não cuidar, as ervas daninhas vão tomar conta e vão sufocar essas sementes. Mesma coisa, a criança a gente joga sementinhas, ensina, rega, né, vai cuidando. Quando chega a adolescência, vão aparecer ervas daninhas. Mas o que eu vou fazer? Como que vai ser a minha sabedoria de ir arrancando essas ervas daninhas sem sufocar essas sementes, sem sufocar esses brotos que já estão nascendo e que na maioria das vezes só vão dar frutos na fase adulta. Aí exige da gente paciência, constância, né? Perseverança, fé. Dar disciplina e limites desde pequeno com energia amorosa trazem benefícios por toda a vida. E isso já nos ensinou Jesus quando nos alertou. Mas seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que eu observo hoje na minha prática docente, né? Trabalho na educação. Estamos falando sim, sim demais. E temos dificuldade de falar não, não. Ou ficamos em cima do muro, ou falamos sim para tudo. Mas isso não é o natural da vida, não é mesmo? E quantas vezes, se eu, que educo, que estou à frente, não consigo falar não com amorosidade, com essa energia amorosa, lá fora a vida vai falar um não muito duro. E aí, né? Como nós queremos. Por exemplo, assunto de relacionamento dos pais devem ser resolvidos entre ambos, sem envolver os filhos. Os filhos precisam respeitar os pais e esse cultivo cabe na postura dos pais, do seu exemplo. Em caso de separação, explicar ao filho que o amor dos pais para com ele não mudará. Assim, a criança não se sentirá rejeitada ou culpada. Novos relacionamentos requer amadurecimento emocional e muito critério dos pais para que o filho não apresente problemas e conflitos íntimos. É fácil? Não é fácil. É por isso que é importante o preparo, a conversa dos pais, né? Saber que o relacionamento dos pais pode ter um momento que vai se extinguir, mas dos filhos, esse nunca. E isso tem sido muito uma luta, né? E é onde que a gente tem que aprender a se reeducar para depois educar essas crianças e não prejudicar mais esses espíritos que nos foi confiado. Sempre é necessário passar aos filhos valores morais e éticos, evitando que valores materiais tornem-se o mais importante e seja objeto de frustração. Nos momentos de dificuldades financeiras, por exemplo, sermos verdadeiros e explicar as restrições de ordem econômica, das condições da família. O mais importante é o amor, a amizade, estar com os que amam. Aqui a gente vai ensinando desde pequeno qual é o valor da vida. O que é valor na vida? Isso é muito importante. Para isso, eu volto lá no segundo slide. Requer tempo. A infância é a fase que melhor, né? A fase melhor de aprender. E a adolescência é a melhor de se aprender. Então, na infância, onde se tem muita disposição para aprender. E na adolescência, se aprender, vai segurar. A criança incompreendida resulta no jovem revoltado. E esse assume a posição do homem traumatizado, violento.
Essa criança desdenhada aparecerá no adolescente inseguro que modela a personalidade do adulto. Isso é muito importante. E se nós formos observar, eu vejo muito nas redes sociais, quantos cursos, quantas terapias hoje se tem buscado para curar a criança interior que nós carregamos desde a infância. Daquela criança que foi incompreendida, daquela criança que foi machucada. E aí aquilo foi nos tornando um jovem revoltado, ou apático diante da vida, ou sem iniciativa para a vida. E depois aquele adulto, né, também seguro, com medo, e que muitas vezes até desiste da vida. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado e o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Pais devem aceitar os filhos como estes são e não formar expectativa de sucesso ou modelos idealizados, tentando fazê-los perder a condição humana que é falível, julgando-os como semideuses ou mesmo enquadrando-os como heróis ou gênios. Muito se tem educado para a competição, para ser melhor do que os outros. Tem se criado uma guerra com isso. Pouco se tem educado para ser melhor do que si mesmo, de superar as próprias dificuldades, de ser melhor hoje do que eu fui ontem. Esse é importante, né? Para a criança ou adolescente é muito melhor a franqueza, a aceitação, a amizade e o respeito dos pais, do que por eles serem rotulados de super-homens. O filho busca no lar o afeto real. Quanto maior o ambiente afetivo, maior terá condições esse ser de enfrentar as dificuldades e frustrações do mundo lá fora. A melhor recompensa que os pais podem almejar pela educação que deram aos seus filhos é vê-los capazes de desempenhar seu papel na sociedade que lhes cabe por direito, demonstrando independência e maturidade, mas acima de tudo, sendo felizes. Outro dia eu ouvi falar que nós estamos colocando um peso muito grande nessa geração falando, você precisa ser feliz, você precisa ser feliz, você precisa ser feliz. Opa! Felicidade faz parte da nossa jornada, mas nós temos momentos sim, de tristeza, de erros, de frustração. Isso faz parte da vida. Nós não temos que ser felizes o tempo todo. É importante ter isso bem claro. Senão, nós estamos criando uma geração de que estão se cobrando ser felizes o tempo todo. Principalmente pelas redes sociais, em que as pessoas só postam momentos felizes, e aquele que está vivendo dificuldade não consegue superar isso. E de repente, opta até por sair desse momento de vida, porque não se vê assim. Então é importante a gente ir colocando isso, né? Apesar de dificuldades, apesar de perdas, a gente vai viver momentos felizes. Viver já é uma grande oportunidade de ser feliz, de seguir a vida. É uma oportunidade única que os espíritos, quando a gente está de lá, a gente implora para vir, para ter essa oportunidade aqui. Mas tem um tratamento que não custa dinheiro, não custa esforço físico, mas que demanda tempo, atenção, dedicação, plantio e certeza de que a colheita será ao longo da vida. É um processo de muita paciência e constância. Esse tratamento é uma profilaxia. Esse tratamento se chama evangelizar. Evangelizar é se ter a esperança de um porvir, né, de um futuro. A tarefa de educar é de relevância, mas a de evangelizar é de urgência salvadora. Evangelizar é trazer o Cristo de volta ao mundo infantil como bênção de alta magnitude. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para a vida toda, mesmo diante das dificuldades que fazem parte do caminho. Quem instrui
oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria valores ético-culturais para uma vivência nobre, mas quem evangeliza liberta para a vida feliz. Mesmo que a criança não entenda que está sendo evangelizada, o reflexo desta orientação poderá se fazer sentir na juventude e se concretizar na maturidade. Mais do que título religioso, é a religiosidade, é a busca da espiritualidade e o desenvolvimento em si mesmo. Criança que se evangeliza é adulto que levanta no rumo da felicidade por vindoura, segundo Bezerra de Menezes. E sendo a doutrina espírita a mensagem restauradora do pensamento de Jesus Cristo, em forma compatível com as conquistas do conhecimento moderno, acreditamos que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita seja uma programação adequada para uma sociedade feliz e mais cristã. Evangelização espírita infanto-juvenil é toda atividade voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. A evangelização espírita infanto-juvenil é de relevância e importância na formação da sociedade do terceiro milênio, pois os jovens da atualidade serão chamados a exercer tarefas e atender a compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora. Informa-nos Joana de Ângeli que os pais, também na condição de orientadores, devem oferecer aos seus filhos, além dos meios de manutenção da vida e de encaminhá-los na profissão que escolham, a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro, ou seja, evangelizá-los. Possibilitar momentos de aprendizado e de convívio direcionados ao conhecimento e à vivência dos ensinamentos de Jesus. E só fazemos isso com o nosso exemplo. Não adianta falar se eu não pegar pela mão, levar e dar o exemplo, né? A evangelização espírita é o sol nas almas, clareando o mundo inteiro sobre as constelações da estrela do céu, que são os bem-aventurados do Senhor em seu nome, pela transformação urgente na terra em mundo de regeneração e paz. Cultivo da fé em Deus e da prece, frases de agradecimento a Deus ao deitar-se, ao levantar-se, que sejam palavras da criança, para que sejam entendidas por elas, começa em casa. Cuidar do ambiente do lar, mostrando que cada membro da família é responsável. Desde cedo, colaborar com pequenas tarefas, como arrumar a cama, guardar brinquedo, ajudar a olhar os irmãos menores, cuidar de uma plantinha, de um animal, né? Mesmo que tenha alguém para auxiliar em casa, vai aprendendo noções de responsabilidade, que mais tarde será por sua própria vida. O Evangelho no lar. Criar momento da família onde todos aprendem a ouvir uns aos outros, sem julgamento, não apoiando, não reprovando os erros, aprendendo a colocar os problemas no nível espiritual, destacando a responsabilidade no agir, as consequências na nossa vida dos erros cometidos. Cabe aqui falar das leis universais. Por exemplo, falar para a criança que não existe castigo, existe causa e efeito. Aquilo que eu causo, aquilo que eu planto, é o efeito, é a colheita. Eu estou falando da lei universal. Quando eu falo, se eu aproveito bem o meu tempo, né, que consequência que eu vou ter? Eu tenho uma lei do tempo, é uma lei universal. Momento de valorização da vida, da alegria de viver. Se reunir, né, abrir ali o Evangelho, a Bíblia, um livro edificante, toda semana, conversar com a criança sobre aquele assunto, ler, falar de Jesus, de Deus, eu estou evangelizando. Cultivar o hábito do Evangelho no lar,
onde aprendemos nos ensinamentos de Jesus, nas mensagens que nos trazem, tudo o que precisamos para sermos felizes, melhores a cada dia. Essa participação deve ser estimulada e não forçada. A evangelização nos mostra que a vida continua, fortalece a nossa fé em Deus e no futuro, esclarece os sofrimentos decorrentes do ato, por exemplo, do suicídio, né? Porque a gente aprende a valorizar a vida, nos impulsiona a necessidade, né, do orar e vigiar, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E eu coloco aí, são as doenças mentais que nós temos tido muito hoje, né? E o que é que nos ajuda? Buscar nos evangelizar, nos conectar a Deus, nos ligar aos ensinamentos de Jesus. Alguém que cultiva a alegria de viver já possui um grande tesouro. Educar, pois, dentro da concepção espírita, não é só oferecer os conhecimentos do espiritismo, como também envolver o educando numa atmosfera de responsabilidade, de respeito à vida, de fé em Deus, de consideração e amor aos semelhantes, de valorização das oportunidades recebidas, de trabalho construtivo e de integração consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Cuidemos da vida, por ela que aprendemos e evoluímos. Então, vou convidar todos agora, né, a fechar os olhos, ficar bem tranquilos. Olhe essa imagem de Jesus. Se imagine nesse campo florido também com Jesus. Se imagine lá nesse campo, sentindo esse abraço de Jesus. E é com ele que nós vamos caminhando. Respire profundamente, permitindo que o oxigênio entre em todo o organismo. Imagine a atmosfera que envolve esse ambiente, coberto com uma cor rosa cintilante. Sintam-se à vontade, quem quiser, de caminhar por esse campo. Nessa caminhada, vamos conversando com Jesus sobre quão somos gratos pela vida, quão somos merecedores dessa nova oportunidade nos dada pelo Pai. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por Ele nos oferecer seus ensinamentos para essa caminhada. Peçamos a Ele que sempre nos ampare, nos acolha, nos proteja. Jesus, nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Esteja conosco em nossos momentos de alegria, em nossos momentos de dificuldades. Confiamos em Ti, de que nunca nos desampara. E é buscando, pela evangelização, os Seus ensinamentos, para podermos caminhar junto a Ti. E cada dia mais nos aproximando do Pai.
Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas aqui trazidas essa noite. Que pelos nomes colocados nos livros dos encarnados e desencarnados, recebam as vibrações essas de amor, de alegria, de cura e de amparo, onde estiverem agora. Antes de voltarmos para cá, continuando a caminhada com Jesus, vamos fazer junto a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos voltando agora para o salão, com uma alegria no coração, agradecidos por esse alimento que demos ao nosso espírito nessa conversa de hoje. E que possamos evangelizar e nos evangelizar. Que assim seja e uma boa semana a todos.